Edivaldo Nogueira quer 5 bilhões do governo Bolsonaro para socorrer empresas de ônibus. O prefeito de Aracaju e presidente da FNP, Frente Nacional dos Prefeitos, se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na última terça-feira. Na reunião, Edivaldo pediu ao ministro a liberação de 5 bilhões para socorrer empresas de ônibus no Brasil que estão em dificuldades devido à pandemia e à redução de passageiros, a redução de fluxo de passageiros. Além da ajuda de emergência, a proposta apresentada a Guedes prevê que o governo federal arque com a parcela equivalente à gratuidade das passagens para idosos. A transferência seria feita às prefeituras que fariam repasses às companhias, né? O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Veja, essa questão das empresas de ônibus, eu acho que hoje Edivaldo Nogueira, ele ser o representante dessa pauta é perfeito, porque ele representa completamente a incompetência nessa questão. Ele é um dos caras que mais blindam a incompetência, a má prestação de serviço das empresas de ônibus. Porque veja o tempo que ele joga para debaixo do tapete a questão da... Não é privatização, não, que o nome fugiu agora. A licitação das empresas, da questão do transporte público. Há muitos anos isso. Isso, se eu não me engano, é pauta de 2010, 2012, 2008, né? Em 2008 ele já falava sobre isso. Foram vários escândalos. Ele fez várias manobras por causa que ele tem na mão dele a Câmara Municipal de Aracaju. Uma dessas manobras, em 2018, ele conseguiu retirar da Câmara a competência de analisar a questão dos aumentos. Foi aprovado na Câmara Municipal de Aracaju que a partir do ano seguinte a decisão do aumento do transporte público era no gabinete do prefeito. Era no gabinete do prefeito. Então socorrer essas empresas de ônibus significa o quê? Socorrer a reeleição. Socorrer o financiamento de campanha. Esse assunto me causa indignação extrema. Porque isso aqui é um tapa na cara da sociedade, é um tapa na cara de cada cidadão que mora aqui na região metropolitana, que mora aqui em São Cristóvão, que mora em Socorro, que mora em Aracaju e sofre com é uma situação degradante e humilhante você pegar um ônibus aqui em Aracaju. Isso não é de agora, isso especialmente nas gestões de Edivaldo Nogueira. Quem não lembra daquelas crises que aconteceram em 2013 com aquela empresa chamada antiga VCA, né, do Grupo Bonfim, que transportava o povo feito cachorro nos ônibus aqui de Aracaju. E Edivaldo não fazia nada. Edivaldo via ônibus caindo nas portas, no meio da rua, ônibus andando, a porta caindo, ônibus andando sem freio. E Edivaldo não fazia nada. Edivaldo passou 6 anos de sua gestão aqui como prefeito de Aracaju, gerindo o pior transporte público desse país. Flávio, ele fez sim. Ele aumentou a passagem. Foi. Sim. A única coisa que ele fez, e fazia esse aumento, como o Benfeiju disse, aumento de gabinete. O aumento não era avaliado pela Câmara de Vereadores de Aracaju. Então, o que Edivaldo Nogueira, esse pedido dele, junto com outros prefeitos aí do país, é um escárnio. É um fundão eleitoral 2.0. Eu espero realmente que Paulo Guedes não aceite essa sacanagem, essa canalice. Porque como tá bem dito aí no texto, né, tem dito isso na matéria da Folha de São Paulo, o pedido é para que haja essa transferência de recursos para as prefeituras, para que elas passem o dinheiro para as empresas de ônibus. O golpe tá aí. Quem é que garante que esse dinheiro vai chegar de fato na melhoria do transporte público? Igual o dinheiro do Covid, né? Igual o dinheiro exatamente. É um fundão eleitoral 2.0. Inclusive, eu queria questionar aqui. Cadê os 3 milhões do contrato de publicidade que Edivaldo gastou só ano passado em relação à Covid? 3 milhões do governo federal, o que o Edivaldo Nogueira pegou e usou para fazer publicidade. Não sei quem escolheu o Edivaldo Nogueira para ser o presidente dessa Frente Nacional de Prefeitos, porque é um cara muito incompetente. Até um dia desse estava no PCdoB, né, Partido Comunista do Brasil, e vale lembrar que quem mandou os ônibus ser reduzidos às frotas, mandou as pessoas ficarem em casa, foi o próprio Edivaldo e Belivaldo. Então tá reclamando de quê? Se as pessoas não saíram às ruas, o problema não é do Covid não, que tá com esse problema de transporte, e sim da gestão. E outra coisa, o prefeito Edivaldo, ele quer compensar o custo com a gratuidade do transporte. E como sempre digo, não existe almoço grátis, né? Se os idosos não estão pagando passagem,
alguém vai ter que pagar essa conta. É igual meia entrada no cinema, ou meia passagem para estudante, alguém paga essa conta. Não existe almoço grátis. Então, ele quer compensar de alguma forma. E espero sinceramente que o Guedes não caia nessa armadilha. Exato. Eu pedi para Feijó passar um áudio aqui, né? Isso é a realidade que todo cidadão aqui que anda de ônibus enfrenta em Aracaju. O povo que tá ouvindo aqui da região metropolitana certamente sabe muito bem. Vai lá, Feijó, pode passar. Parece uma escola de samba, né? Mas isso é um ônibus de transporte público de Aracaju. Aí eu pergunto, Edivaldo Nogueira, isso acho que é o suficiente, né? Você vê a situação. Como é que você anda no ônibus aqui de Aracaju? Só uma volta no ônibus desse, uma zoada dessa. Oftalmologista não, é o médico de ouvido, né? Otorrino, né? Otorrino, porque parece a escola de samba, pô. A situação é mais grave do que isso. Porque, assim, sempre tivemos um sistema de transporte público ruim. Se a gente for analisar na história, Edivaldo Nogueira está melhorando a estrutura um pouquinho agora. Que os terminais, as estruturas dos terminais, era de anos atrás, de quando foi lançada essa questão do transporte público, como integração. Isso, antes de ter a ponte Aracaju-Barra, antes de ter esse fluxo muito grande com a grande Aracaju, entendeu? Então você tem uma estrutura para o quê? 300 mil habitantes, que hoje pega mais de 1 milhão de habitantes, porque se você pega Barra dos Coqueiros, Socorro, São Cristóvão, Aracaju, né? E a própria Aracaju, veja o fluxo. Aí você tem o quê? Um transporte público sucateado, que são 4 empresas. 3, né? 3 empresas que só mudam de nome, mas são os mesmos lá atrás. Só mudam de nome. Que vivem chorando miséria. A última que fizeram agora foi o quê? Veja os humanistas de Araque. Todo mundo sinalizando virtude. E há mais de um ano os motoristas do transporte público trabalhando, exercendo dupla função. Fazendo o seu trabalho de cobrador e de motorista. E os caras ainda insistindo nisso. Não, tem que levar, não tem condições de ter cobrador, não. Foram pessoas sendo demitidas. E as empresas não conseguem resolver isso, porque elas utilizam como argumento que não, é o avanço tecnológico. Então agora tem que ser no cartãozinho. Mas eles não implantam uma estrutura decente. Colocam um cobrador para receber o dinheiro da passagem, o motorista para receber o dinheiro da passagem e dirigir. E engraçado, Feijó, é que quando você sobe no ônibus tem uma placa bem grande. Só fale com o motorista, somente o indispensável. Mas assim que você entra, você já tem que falar com o motorista para pagar a passagem. Sim. Ou seja, é dupla atenção que o motorista tem que ter no trânsito, né? E também com a cobrança da passagem dos passageiros. Só para complementar essa informação que você trouxe, né? Essa modificação que aconteceu no sistema aqui em Aracaju foi justamente para reduzir custo, né? E agora eles querem mais dinheiro? Entendeu? Qual a lógica tem nisso? Esse sistema de cobrança de passagens aqui é uma caixa preta, ninguém sabe como é que funciona direito. Ninguém sabe qual o valor real da tarifa de transporte público, porque nós temos uma porcaria de uma Constituição que nela existe que transporte público é um serviço que deve ser prestado pela prefeitura ou deve ser concedido ou ter licitação. Não existe livre concorrência nesse setor. É um serviço completamente engessado, completamente amarrado. O Estado ele tem que fazer o papel de qualquer forma de regular. Então, com serviços como esse, sem livre mercado, sem livre concorrência, o que é que você tem? Essa porcaria que a gente viu, que a gente ouviu agora. Eu duvido que Edivaldo Nogueira, que Marco Santana, que é o prefeito daqui de São Cristóvão, que o Padre Naldo lá de Socorro, aguentasse pegar um ônibus desse todos os dias, para ver se eles achariam bom. É insuportável você pegar um ônibus, como o Tarcísio disse, tem que consultar um otorrino depois, porque é um barulho insuportável. Não, e os cretinos, quando fazem a propaganda para andar de busão, eles vão no horário que não é de pico. Meu amigo, eu quero ver você ir pra UFES aqui 6 horas. Eu quero ver você ir pra casa. Eu quero ver você pegar um ônibus ali no terminal do centro, um ônibus no terminal do mercado, como muitas vezes aqui, muitos de nós já pegamos, no horário de pico. Pra você ver a guerra que é, a desorganização que é. As pessoas, todo mundo saindo alucinado. Em meio de pandemia, andando todo mundo em sardinha enlatada, né? Não, independente da pandemia. Falando, tipo, a estrutura realmente é a falta de dignidade. Sim. Todo mundo amassado,
sabe, cansado, tendo que passar por aquela situação. Porque daqui que você chega, meu irmão, era horrível, pô. Quando eu saía do trabalho, eu ia pro bairro industrial, o meu ponto tava chegando, eu tinha que começar a me movimentar 2 pontos antes para poder estar na porta. E muitas vezes ainda passava. Aí você coloca o povão lá e dane-se. Por quê? Por causa que esses caras recebem o carro pago pelo nosso dinheiro, combustível pago pelo nosso dinheiro, então eles não conhecem a nossa realidade. Aí vem agora essa questão, eles querem dinheiro nosso, 5 bilhões. Só 5 bilhões, só 5. É um fundão eleitoral. Pra dizer, não, por conta da pandemia tá ruim. Não, mas sempre esteve ruim. Sempre esteve ruim. A questão toda é essa, sempre esteve ruim. Vocês querem mascarar uma incompetência de vocês, estão utilizando a pandemia como desculpa. Em relação à qualidade do serviço, eu queria ver, como disse, um prefeito, um Edivaldo, um Marcos Santana, pegar um ônibus desse todos os dias. Eles não iam aguentar, é insuportável. E além disso, como é que você quer que as pessoas, como é que você quer que o serviço melhore, que você quer exigir que as pessoas andem de ônibus, sendo que o serviço é uma porcaria, como é aqui em Sergipe, como é aqui na região metropolitana de Aracaju. Os ônibus andam aqui se arrastando a 20 e 30 por hora. Eu ando de ônibus, eu pego os ônibus da Atalaia, os ônibus andam se arrastando na rua. Aí como é que a pessoa precisa chegar ao seu trabalho, precisa se deslocar para o seu trabalho e é obrigada, que só mesmo quem é obrigado para andar na situação dessa, para pegar um ônibus hoje em Aracaju. Porque quem tem condições, o cara vai pegar a lotação, o cara vai pegar, e ainda tem agora essa questão da bilhetagem, né, que eles colocaram. Sim. Botar o recarga P, né, para as pessoas comprarem a passagem pelo aplicativo para não usarem dinheiro, para que os ônibus não tenham cobrador, para eles terem a justificativa, olha, nós tiramos cobrador porque ninguém mais paga com dinheiro. Só que quem com sua sanidade mental, com seu juízo funcionando, que vai deixar de pagar uma lotação, que é o mesmo valor, para pagar um ônibus, para andar 20 e 30 por hora nas ruas de Aracaju, para andar se arrastando, para chegar atrasado no trabalho, para querendo chegar em casa e naquele sufoco. Entendeu? Então, é um negócio que é surreal. E aí, eu espero aqui novamente que o governo federal não aceite essa proposta. Porque isso aqui é um crime. Isso aqui é uma safadeza com a população do Sergipe, com a população do Brasil todo. Lembrando que no Rio de Janeiro, aquele Jacob Barata, que é o dono das empresas de ônibus lá do Rio, ele teve acusações na Lava Jato, e quem livrou ele? Seu Gilmar Mendes, lá do STF. Então, é esse pessoal envolvido em corrupção. E aqui em Sergipe não se fala, né? Vai saber o que é que acontece aqui para que Edivaldo Nogueira tenha tirado esse direito da Câmara de Vereadores a analisar a passagem de ônibus. Porque, a gente, como eu disse, é uma caixa preta. Ninguém sabe qual o valor real da passagem de ônibus aqui em Aracaju. Porque ninguém sabe como é calculado. Inclusive, a gratuidade que eles utilizam aqui como argumento, ela já é cobrada no valor da passagem. Então, esses questionamentos aqui que a gente deixa para a população, e a gente espera novamente que essa insanidade seja vetada por Guedes e não seja aceita. Não existe um momento melhor para pedir dinheiro a Paulo Guedes, né? Porque a pandemia ela está sendo justificativa para qualquer estado de calamidade recurso, né? pública. Pedido de recurso. É cilada esse negócio de passagem gratuita. Eu já disse e eu torno a dizer. Não existe almoço grátis. Sempre que você está concedendo a gratuidade para uma pessoa, outra pessoa está pagando por isso. Não tem como dizer, fulano de tal ficou sem pagar e ficou por isso mesmo. Não, outra pessoa está pagando. E o fato da pessoa ser idosa não justifica em nada ela não pagar uma passagem, ao meu ver. Então, isso pra mim é só mais um meio de tirar dinheiro do governo federal. É aquela história, né? Quebra as pernas da pessoa pra depois dar muleta pra ela andar. Assistencialismo, né? Assistencialismo. E aí, lembrando aqui, mais um dado, os estados e municípios brasileiros fecharam com caixa em dobro no ano de 2020, devido aos recursos que o governo federal mandou. E aí eles dobram os recursos, o governo federal dobrou os recursos para prefeituras e municípios, fecharam superavitários, pagaram servidores públicos com dinheiro do Covid, e eles chegam nos estados agora para chamar o presidente de genocida, para acusar o presidente que não compra vacina, que o presidente não faz nada. É uma cara de pau que dá nojo, que dá vergonha de ver esses prefeitos e governadores aqui desses estados, especialmente do Nordeste, bando de comunista safado. O transporte público foi esquecido, né? É um descaso total. Eles usam a pandemia para justificar a falta de dinheiro de recursos, porém é o próprio transporte público causador de maior contaminação dentro de uma sociedade. É incrível, porque a preocupação é tamanha com o comércio, com bares, fechar o distanciamento social.
Você chega no shopping, você tem que seguir tem que pisar na linha para manter 2 metros de distância, tá toda uma preocupação. E se você não cumprir, é uma multa desgraçada. Agora, quando você vai no ônibus, é um colado com o outro, cheirando o sovaco do outro, tipo, máscara nem adianta numa situação daquela. Não tem condições. É preso numa lata de sardinha, fechado, né? Mais como é que eu posso dizer? Mais aglomeração dentro do ônibus, impossível. E aí, cadê que não multa, né? Por que será que não multam, né? Deixa aqui a pergunta. Essa questão do transporte público que Tarcísio falou agora, ela mostra completamente como é que é a mentalidade da nossa elite, né? Eles querem sinalizar virtudes, criar protocolos para sinalizar essas virtudes, mas deixando de lado a realidade. Eles querem o seguinte, querem uma linha no chão, uma máscara no rosto, mas a sua empregada, o seu porteiro, o cara que entrega o seu lanche, são pessoas invisíveis. Passou-se mais de um ano para que o motorista, a questão do transporte público, realmente se tornasse uma pauta. Que as pessoas falassem, gente... Faltou eles falarem assim, gente, a gente esqueceu do pessoal do transporte público, né? Poxa, que vacilo. Tipo, faltou isso, né? Então, isso mostra como é que funciona a nossa elite. A nossa elite que não conhece o que é o terminal do centro, ela não conhece o terminal do mercado. Ela não sabe o fluxo. Ela não sabe. Ela quer o seguinte, ela quer que o seu porteiro use máscara, ela quer que o cara do mercadinho que passa as suas compras use máscara, álcool em gel, para poder servir. Ela quer falar na rede social que está utilizando todos os protocolos certinho, chamando político A ou político B de genocida, quem não segue determinados protocolos de irresponsável, determinando que o Estado tenha que punir essas pessoas. Mas está lá o transporte público lotado. Essa é a cara da nossa elite, a elite sergipana, a elite brasileira, que não conhece as dificuldades de andar de busão, sabe? Não sabe o que é você ter que trabalhar todo dia para sobreviver. E ainda tem que acordar cedo para pagar a empresa de ônibus que vai lhe botar no ônibus lotado. Parabéns aí, né? Senhores,